O meu filho desapareceu sem deixar rasto no 5º aniversário do meu neto, e o menino, em estado de choque, ficou mudo durante 10 anos. Criei-o sozinha. Recentemente, ele viu uma fotografia antiga com o meu filho, apontou com o dedo e, pela primeira vez, disse uma palavra. Ao ouvir o que ele disse, as minhas pernas fraquejaram. Olá, caros ouvintes. Obrigado por se juntarem a mim hoje. Se gostam de histórias como esta, por favor, apoiem o meu canal, subscrevendo-o e deixando um gosto neste vídeo. Escrevam nos comentários de que país me estão a ouvir. Fico sempre muito feliz por ler as vossas mensagens de todo o mundo. Desfrutem da audição. Há um silêncio que cura, o silêncio de uma floresta pela manhã ou de uma casa a dormir. E há um silêncio que fere. O meu silêncio durou 10 anos. 10 anos, 3.653 dias. Sei-o com exatidão, eu contei. Cada um desses dias começava da mesma forma. O ranger do soalho antigo na quinta, o cheiro da cevada a ser preparada e da papa no fogão, e o olhar do meu neto Miguel. Vivíamos os dois nesta casa grande e um pouco negligenciada, que em tempos ressoava de risos. Agora, o único som era a nossa comunicação silenciosa. Aprendi a compreender o Miguel sem palavras. Um ligeiro inclinar de cabeça significava sim. Um encolher de ombros quase imperceptível. Não sei. Um prato vazio, empurrado para o centro da mesa. Obrigado, estou satisfeito. Os seus olhos, sérios e adultos no rosto de um jovem de 15 anos, diziam mais do que quaisquer palavras. Neles eu via tudo. Os ecos do horror que lhe aprisionou a voz e um afeto silencioso por mim, o seu único pilar. O nosso mundo foi construído milimetricamente, tecido de rituais. Pequeno almoço às 8, um passeio pelo jardim às 11, onde as rosas plantadas pelo meu falecido marido lutavam desesperadamente contra os silvados espinhosos, tal como a minha memória lutava contra a dor. Almoço. Lições. À noite, eu lia para ele em voz alta. Essa de Queiroz, Pessoa, às vezes simplesmente os jornais. Eu preenchia o silêncio com a minha voz, para que não se tornasse absoluto, para que ele se lembrasse de como soava a fala humana. Ele sentava-se à minha frente, na velha poltrona do pai, e olhava para mim, não para o livro, mas para mim. E eu não sabia se ele ouvia a história ou apenas a música da minha voz, como uma canção de embalar. Uma vez por semana, esta rotina era quebrada. O meu irmão mais novo, Sebastião, aparecia. A sua voz alta e jovial irrompia pelo nosso silêncio como uma corrente de ar. Trazia mantimentos, medicamentos, tratava das contas. Sentava-se à mesa da cozinha, espalhava as suas pastas com papéis e começava a prestar contas sobre as finanças, os impostos, a necessidade de reparar o telhado. Antônia, minha irmã, não te cuidas nada, dizia ele, abanando a cabeça paternalmente. É difícil sozinha, eu compreendo, mas não te preocupes, eu tenho tudo sob controlo. Ele era a minha rocha, o meu apoio. Durante todos estes 10 anos, desde que o meu filho, o seu sobrinho Duarte, desapareceu, o Tião assumiu tudo. As buscas, a polícia, as noites sem dormir. Foi ele que me encontrou quase inconsciente quando percebi que o Duarte não voltaria. Foi ele que me convenceu a mudar-me para a quinta, para longe do apartamento da cidade, onde cada canto gritava pelo meu filho.
Ele cuidava de mim e do Miguel com uma dedicação de avô. Eu estava-lhe imensamente grata. Às vezes, é verdade, o seu cuidado parecia-me um pouco sufocante. Ele tomava todas as decisões, desde a compra de um frigorífico novo até a escolha de um tutor para o Miguel, como se eu fosse uma velha inválida. Mas eu afastava esses pensamentos. Ele faz isto com as melhores intenções, dizia a mim mesma. Ele só me quer proteger. Hoje era um dia especial. O Miguel fazia 15 anos, um aniversário amargo, 10 anos de silêncio. Fiz o seu bolo de mel favorito, o mesmo que estava na mesa no seu 5º aniversário. Aquele dia. O Sebastião chegou para o almoço, elegante numa camisa lavada. Trouxe ao Miguel um smartphone caro. Para que ele possa comunicar com o mundo, já que não fala, disse ele alegremente, entregando a caixa. O Miguel pegou no presente, acenou com a cabeça num obrigado, educado e pô-lo de lado. Ele nunca mostrou interesse em brinquedos ou gadgets. O seu mundo era interior. Estávamos sentados à mesa, eu, o Miguel e o Tião. Cortei o bolo, coloquei uma única vela na fatia do Miguel. Ele olhou para a chama, depois para mim. No seu olhar não havia alegria, apenas uma espera paciente para que este ritual também terminasse. Ele soprou a vela obedientemente. Lembraste, Antônia, de como o Duarte o carregava aos ombros por todo o jardim? Disse de repente o Tião, quebrando o longo silêncio. Gritava Rei da Montanha. Era tão feliz. O coração apertou-se com uma dor aguda e familiar. Acenei com a cabeça, incapaz de falar. Talvez devêssemos ver umas fotografias, sugeriu o meu irmão. Temos de nos lembrar das coisas boas, não apenas. Bem, tu sabes. Eu hesitei. Não tínhamos pegado nos álbuns desde aquele dia. Era demasiado doloroso, mas algo na sugestão do Tião pareceu-me correto. O Miguel devia lembrar-se do pai. Não apenas como uma sombra, não apenas como a causa da sua mudez, mas como um homem vivo e sorridente. Levantei-me e tirei da prateleira de cima do armário um álbum pesado, forrado a veludo. O pó do tempo assentara na sua capa. Soprei-o e coloquei o álbum sobre a mesa. Começamos a folhear as páginas. Ali estávamos eu e o meu marido, muito jovens. Ali estava o Duarte, bebê, na escola primária, a terminar o liceu. Em cada fotografia, ele sorria com o seu sorriso largo e desarmante. Olhei para o Miguel. Ele estava calmo, o seu rosto inexpressivo. Apenas olhava para as imagens de uma vida alheia, pré-histórica. E então cheguei à última fotografia colada, a que tirei naquela manhã. O 5º aniversário do Miguel. Um dia de agosto soalheiro. O meu Duarte, forte, feliz, a atirar um Miguel risonho ao ar. A fotografia estava tremida por causa do movimento, mas respirava vida, felicidade, amor. O meu filho e o meu neto, congelados num momento de alegria absoluta, poucas horas antes de tudo desmoronar. Fiquei presa naquela página, incapaz de a virar, e nesse momento notei uma mudança no Miguel. Ele parou de respirar. O seu corpo ficou tenso. Ele, lenta, muito lentamente, desviou o olhar da fotografia e olhou para mim. Nos seus olhos havia algo que eu nunca tinha visto: reconhecimento. O Sebastião estava a dizer qualquer coisa sobre ser à altura de vender esta quinta velha, mas a sua voz chegava-me como se estivesse debaixo de água. Todo o meu ser estava focado no meu neto. O Miguel olhou novamente para a fotografia, para o rosto sorridente do seu pai. O seu dedo levantou-se lentamente e tocou na imagem do Duarte.
Os lábios do Miguel, cerrados há 10 anos, tremeram e entreabriram-se. A sala encheu-se de um som estranho, rouco, rangente, o som de cordas vocais não utilizadas a tentar lembrar-se do seu trabalho. E ele disse uma palavra, uma única palavra. Não foi pai, nem ajuda. Ele olhou diretamente para mim e da sua garganta saiu clara e terrivelmente: Ramalho. As minhas pernas cederam, não de repente, mas lentamente, traiçoeiramente, como se o chão se afastasse suavemente debaixo delas. O ar na sala tornou-se denso, transformou-se numa massa viscosa, e a palavra dita pelo Miguel continuava a vibrar nele, como o toque de um sino. Ramalho. Sentei-me numa cadeira porque já não conseguia estar de pé. O mundo encolheu para aquela única palavra. O quê? O que é que ele disse? O Sebastião inclinou-se para o Miguel. O seu rosto expressava uma ternura confusa. Antônia, ouviste? Ele disse alguma coisa? Miguel, meu rapaz, repete. Mas o Miguel ficou em silêncio. Estava de volta ao seu eu anterior, fechado, distante. O seu dedo escorregou da fotografia e ele ficou a olhar para o seu prato com o bolo por acabar, como se tivesse cometido algo vergonhoso, como se tivesse libertado um demônio e agora se apressasse a esconder-se de volta na sua concha silenciosa. Mas o demônio estava à solta e olhava para mim dos cantos mais escuros da minha memória. Ramalho. Não um nome qualquer. Um apelido que eu e o Sebastião tínhamos enterrado há 40 anos. Um apelido que juramos nunca mais pronunciar. Adriano Ramalho. Um homem da nossa juventude turbulenta e equivocada. Um resolvedor. Um tipo sombrio com olhos de gelo que conseguia abafar qualquer problema, encontrar qualquer coisa ou qualquer pessoa, calar quem quer que fosse. Os seus métodos eram brutais e eficazes. Recorremos a ele uma vez, por estupidez, por juventude, quando o Tião se meteu numa história muito feia. Ramalho resolveu tudo. O preço foi alto, mas ainda mais alto foi o medo que ele inspirava. Ele era uma sombra, um fantasma que era melhor não invocar, e nós esquecemo-nos, ou fingimos esquecer. E agora o meu neto, que esteve em silêncio durante 10 anos, que era uma criança de 5 anos naquele dia, aponta para a fotografia do seu pai e pronuncia este apelido. Na minha cabeça, a barragem que eu construíra tão cuidadosamente durante todos estes anos ruiu. Durante 10 anos, vivi com 2 versões da verdade, uma mais assustadora que a outra. A primeira, o meu filho, o meu Duarte, por alguma razão desconhecida, abandonou o seu filho, a sua mãe, a sua vida e simplesmente partiu. Esse pensamento era como ácido. Queimava o amor de mãe por dentro, deixando apenas a amargura da traição. Eu afastava-o, repelia-o, porque não conseguia acreditar que o meu filho fosse capaz disso. A segunda versão era mais simples, mais pura na sua tragédia. Um acidente. Foi para a floresta e não voltou. Escorregou perto do rio. O coração, algo súbito, trágico, implacável. Esta versão permitia o luto. Estava cheia de dor pura, não envenenada pelo ressentimento. Eu escolhia. Aprendi a viver com ela. Chorei a morte do meu filho, vítima de um destino cruel. Agora, com uma única palavra, ambas as versões se desfizeram em pó. Não foi um acidente, e ele não partiu por vontade própria. O nome Ramalho, pronunciado pelo Miguel, significava apenas uma coisa: o meu filho não desapareceu simplesmente. Fizeram-no desaparecer.
Um menino de 5 anos não podia ter inventado aquele apelido, só o podia ter ouvido. Naquele dia, ele não viu apenas o seu pai partir, ouviu o nome daquele que o levou. O frio que começou nos meus pés subiu pela minha espinha e inundou o meu peito. Onde durante 10 anos viveu a dor quente e latejante do amor e luto de mãe, formou-se um pedaço de gelo. Sentiu fisicamente. O calor desapareceu. A suavidade desapareceu. Durante 10 anos, eu fui um salgueiro chorão que se dobra ao vento, que se inclina na tristeza, mas não quebra. Chorei, rezei, esperei. Eu era suave, maleável, envolta na minha dor como um xale. Nesse instante, tornei-me ferro. O luto não desapareceu. Não foi a lado nenhum, mas deixou de ser a água que desgasta a pedra. Tornou-se o aço dentro dessa pedra, tornou-se o seu núcleo. O meu amor pelo meu filho não morreu, não. Transformou-se de saudoso em ativo, numa determinação fria e afiada como uma navalha. Descobrir. Não chorar, mas descobrir. Levantei a cabeça e olhei para o meu irmão. Ele ainda se agitava à volta do Miguel, tentando fazê-lo dizer mais alguma coisa. Tião, deixa-o em paz. A minha voz soou calma, talvez até demasiado calma. Vais assustá-lo. O Sebastião endireitou-se, olhou para mim. Antônia, mas o que dizes? Isto é um avanço. Temos de ir urgentemente ao médico, a um terapeuta da fala. Ele falou. Que importa o que ele disse? O importante é que o processo começou. Ele falava alto, alegremente, mas eu não olhava para o seu sorriso, olhava para os seus olhos. E pela primeira vez em 10 anos, não vi neles um familiar. Vi um estranho. Olhei para ele e na minha cabeça um mosaico terrível começou a formar-se. O Sebastião, sempre por perto. O Sebastião que assumiu todas as finanças. O Sebastião que me dissuadiu de vender o apartamento na cidade e insistiu que vivêssemos nesta quinta, longe de tudo. O Sebastião que tem tudo sob controlo. Levantei-me lentamente, fui até a janela e olhei para o nosso jardim abandonado, para as rosas a lutar contra as ervas daninhas. A luta, era isso que me esperava. Tinha de fazer o primeiro movimento, cauteloso, para não o assustar. Virei-me. No meu rosto, a máscara de uma mulher cansada e destroçada pela dor. Usei-a durante tanto tempo que quase se fundiu comigo. As lágrimas vieram-me aos olhos. Um velho hábito, uma ferramenta fiável. Tião, disse eu com a voz trêmula, não aguento mais. Ele aproximou-se, pegou-me no braço com solicitude. Calma, minha irmã, calma, é do choque, tudo vai ficar bem. Vais ver, o Miguelinho vai falar. Não é por isso. Abanei a cabeça, deixando uma lágrima escorrer pela minha bochecha. É por esta casa, por este jardim. Tudo aqui me lembra o Duarte. Cada árvore, cada tábua do chão. Há 10 anos que vivo como se estivesse num museu da nossa tragédia. Não aguento mais. Fiz uma pausa, enchi os pulmões de ar, como antes de um mergulho em água gelada. Quero vender a quinta, vender tudo e ir com o Miguel para algum lugar perto do mar. Começar de novo. Olhei-o diretamente nos olhos, através do véu de lágrimas falsas. Esperei pela sua reação. A minha mente estava fria e clara. Eu sabia o que ele diria. Sabia o que ele teria de dizer, se as minhas terríveis suspeitas fossem verdadeiras.
Uma pessoa que genuinamente me quisesse bem diria: sim, Antônia, é uma boa ideia. Precisas de uma mudança. Mas o Sebastião não era essa pessoa. O seu rosto mudou instantaneamente. A solicitude desapareceu, substituída por uma preocupação paternal e severa, a mesma com que ele me pressionara todos estes anos. Antônia, não estás bem, disse ele suavemente, mas com firmeza. São as emoções a falar. Para onde é que vocês iriam? Esta casa é a tua fortaleza, a tua história, a história da nossa família. Tudo aqui é familiar. Como é que pode simplesmente abandonar tudo? Seria uma traição à memória do Duarte. Ele dizia as palavras certas, carinhosas, mas eu ouvia nelas o ranger de metal. Ele não queria que eu fosse embora, não queria que eu vendesse a casa onde tudo aconteceu, a casa que talvez guardasse as respostas. Baixei a cabeça, escondendo o olhar. Talvez tenhas razão, sussurrei. Foi um desabafo. Claro que foi. Ele deu-me uma palmada de encorajamento no ombro. Descansa, minha irmã. Eu trato de tudo, como sempre. Ele partiu 1 hora depois, deixando-me com o meu conhecimento recém-nascido e uma determinação gélida. Fiquei à janela a ver o seu carro desaparecer na curva. O salgueiro dentro de mim morrera. Agora, aqui, crescia apenas um teixo frio e duro. Eu sabia que o meu próximo passo tinha de ser ainda mais preciso. Quando o som do seu carro a afastar-se se desvaneceu, o silêncio na casa mudou. Antes era viscoso, cheio de luto e memórias. Agora estava eletrificado, a zumbir com o não dito. Levantei a mesa, lavei a louça. As minhas mãos moviam-se automaticamente, realizando as ações habituais, memorizadas ao longo de uma década. Mas por dentro tudo era diferente. Eu já não era a dona desta casa. Tornei-me uma investigadora no local de um crime que durava há 10 anos. Aproximei-me do Miguel. Ele estava sentado na sua poltrona, a folhear um livro qualquer. Mas eu via que o seu olhar estava vazio. Ele não estava a ler, estava a esconder-se. Ajoelhei-me ao seu lado, peguei na sua mão. Os seus dedos estavam frios. Miguelinho, sussurrei. Obrigada. Ele virou lentamente a cabeça e olhou para mim. Nos seus olhos vi uma pergunta silenciosa. Ele não compreendia porque lhe estava a agradecer. Ele não sabia que a sua única palavra se tornara a chave que abriu a fechadura enferrujada da porta da minha prisão. Apenas apertei a sua mão com mais força. Agora eu tinha de o proteger não só do mundo, mas também da verdade, até estar preparada. À noite, como eu esperava, o Sebastião telefonou. A sua voz ao telefone era animada e deliberadamente carinhosa. Então, como estão, meus reclusos? Antônia, já te acalmaste um pouco? Sim, Tião, está tudo bem, respondi com uma voz calma e submissa. Já me tinha adaptado ao meu novo papel, o papel da mulher fraca e emocional que precisa de ser protegida. Ainda bem, disse ele com alívio. Estive a pensar no que disseste, sobre vender a quinta. Eu compreendo, foi um grito de alma, mas tu sabes que eu nunca te deixaria cometer uma estupidez dessas. Esta casa é a nossa âncora. Eu trato de tudo, minha irmã. Não precisas de te preocupar com nada. Apenas confia em mim. Confia em mim. Quantas vezes ouvi esta frase nos últimos 10 anos? Era o seu feitiço, a sua forma de adormecer a minha vontade. Antes, acalmava-me. Agora, um arrepio percorria-me a espinha. Ele não estava apenas a cuidar, estava a controlar.
Mantinha-me aqui, nesta casa-mausoléu, fraca, dependente e, como ele pensava, destroçada. Ele estava redondamente enganado. Uma mulher destroçada não faz perguntas, e eu já estava a preparar a minha. Passaram 3 dias. 3 dias em que desempenhei o meu papel. Falei com o meu irmão ao telefone, queixei-me do tempo e de me sentir mal, agradeci-lhe pelo cuidado. Fui exatamente a irmã que ele queria ver, apagada, passiva, completamente sob o seu poder. Ele pensou que o meu desabafo no aniversário do Miguel tinha sido a última convulsão de uma esperança moribunda. Ele via em mim uma mulher que finalmente se tinha resignado ao seu destino e a sua vigilância diminuiu. Ele subestimou-me. Esse foi o seu principal erro de cálculo. No sábado, ele veio outra vez, como de costume, com sacos cheios de compras. Arrumou tudo nas prateleiras do frigorífico, repreendeu-me por me ter esquecido de comprar pão. Tudo corria segundo o seu guião. Ele era o dono da situação, o patriarca atencioso da nossa pequena e destroçada família. À noite, bebemos chá na varanda. O Miguel já tinha ido para o seu quarto. O sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons suaves de pêssego. O ar estava impregnado com o aroma das flóxes. O momento perfeito para um assassinato. O assassinato das ilusões. Bebi um golo de chá, pousei a chávena no pires, olhei para longe, para os topos escuros dos pinheiros, como se o pensamento me tivesse surgido por acaso. Do nada. Tião, comecei, o mais indiferente possível. Estive a arrumar uns papéis velhos, e sabes de quem me lembrei? De quem, então? Ele bebeu um golo de chá preguiçosamente, completamente relaxado. Fiz uma pausa, a ouvir as batidas do meu próprio coração. Batia de forma regular, fria, como um metrônomo a contar os últimos segundos da sua vida tranquila. Alguma vez pensaste no que aconteceu àquele tipo que conhecemos na nossa juventude? Aquele ramalho? Não olhei para ele. Olhei para a minha chávena. Mas com a visão periférica, com todo o meu ser, vi o que aconteceu. Foi quase imperceptível para um observador externo, mas não para mim. Os seus ombros ficaram tensos por uma fração de segundo. A chávena na sua mão tremeu quase imperceptivelmente e o chá derramou-se no pires. O seu olhar congelou. Durou não mais do que uma batida de coração, uma falha curta e minúscula no seu sistema afinado de autocontrolo. E depois ele riu, alto, um pouco artificialmente. Ramalho. Meu Deus, Antônia, onde é que desenterraste esse nome? Que pensamento estranho. Por que é que te lembraste dele? Ele falava depressa, alegremente, mas eu ouvia uma nova nota metálica na sua voz. Ah, assim sem mais nem menos. Encolhi os ombros, mantendo uma expressão de leve ponderação. Veio-me à memória. Pergunto-me onde ele estará agora, o que andará a fazer. O Sebastião acenou com a mão, recuperando completamente o controle. O seu rosto tornou-se novamente paternalista e condescendente. Provavelmente já morreu há muito tempo. Gente como essa não dura muito. O lugar dele é ou na campa ou na prisão. Esquece isso, minha irmã. Não enchas a cabeça com disparates do passado. Ele levantou-se, espreguiçou-se. Bem, já é tarde. Vou indo. E tu descansa e não te lembres de vampiros. Acompanhei-o até ao portão, ouvi docilmente as suas últimas instruções. Quando o seu carro desapareceu de vista, voltei para a varanda. O chá na sua chávena tinha arrefecido. No pires, restava uma pequena poça escura. A prova. Era isso. A última confirmação de que eu precisava. Ele não perguntou por que me lembrei. Ele não ficou surpreendido. Ele ficou com medo. Por um breve segundo, ele ficou mortalmente assustado, e a sua apressada e desdenhosa resposta, provavelmente já morreu,
não era uma suposição, era uma esperança ou uma ordem a si mesmo para acreditar nisso. Tudo se encaixou. 10 anos de mentiras, 10 anos de falso cuidado. E no centro de tudo isto, o meu irmão e um fantasma do nosso passado comum. Eu estava ali, no crepúsculo que se adensava, e pela primeira vez em muitos anos não senti medo. Apenas um vazio frio e vibrante no lugar do coração e uma única pergunta, que agora se tornara o sentido da minha vida. O que fizeste ao meu filho Tião? Eu sabia que a resposta estava a algures aqui, nesta casa. E eu ia encontrá-la. Voltei para casa e tranquei a porta com o ferrolho. A noite caiu sobre o jardim, e agora a casa era o meu mundo, a minha fortaleza e o local do crime ao mesmo tempo. Não acendi as luzes, exceto uma pequena luz de presença no corredor. Não queria que um transeunte ou um vizinho visse luz nas janelas do segundo andar, nas janelas do quarto do meu filho. Não entrava lá sem extrema necessidade há 10 anos. No início, era demasiado doloroso. Cada objeto, cada livro na prateleira, a sua camisola velha atirada sobre as costas de uma cadeira, tudo gritava por ele. Eu sufocava de dor. Mais tarde, quando a dor diminuiu, mantive o quarto como um memorial, intocado, silencioso, congelado no tempo. Apenas limpava o pó uma vez por mês, como um curador de museu, e fechava novamente a porta. Naquela noite, entrei lá com um propósito diferente. Subi a escada rangente. Cada passo ecoava ruidosamente no silêncio e no meu coração. A porta do seu quarto não estava trancada. Empurrei-a e o cheiro familiar invadiu-me as narinas, uma mistura de pó, livros velhos e algo indefinivelmente jovem, o cheiro à madeira e à vida passada. A luz da lua entrava pela grande janela, arrancando da escuridão a secretária, a cama cuidadosamente feita com a colcha, a estante de livros até ao teto. Há 10 anos eu já tinha revistado este quarto. Com o desespero de uma mãe enlouquecida, procurei um bilhete, uma carta de despedida, uma explicação. Revirei os bolsos das suas roupas, sacudi os livros, olhei debaixo do colchão. Procurei uma razão, procurei uma palavra de desespero que pudesse explicar a sua partida, e não encontrei nada. Agora, eu procurava outra coisa. Não procurava fraqueza, mas força. Não uma razão para partir, mas uma razão para ficar. Procurava um segredo. O que poderia o meu filho ter escondido? O meu Duarte, inteligente, metódico, sempre um pouco reservado. Ele não era impulsivo. Se sentiu perigo, preparou-se. Comecei metodicamente, calmamente, sem pressa. Já não chorava. O gelo no meu peito não derretia. Abri as gavetas da secretária. Cadernos velhos, apontamentos da faculdade, algumas contas, fotografias. Nada. Verifiquei os livros na estante. Ele adorava história, especialmente história da arte. Dezenas de álbuns com reproduções, monografias, estudos. Folheei cada um. Verifiquei se não havia nada entre as páginas. Vazio. Sentei-me no chão, no meio do quarto. A luz da lua desenhava longos retângulos no soalho antigo. Olhei para aquelas tábuas e, de repente, uma memória atingiu-me. O Duarte teria uns 12 anos quando eu e o meu marido mudamos o chão deste quarto. Uma das tábuas não assentava bem. O meu marido, na altura, praguejou e disse: "Pronto,
Agora temos o nosso próprio esconderijo. O Duarte riu-se e perguntou que tesouros iríamos esconder ali. Congelei. Um esconderijo. Arrastei-me de joelhos até aquele lugar junto à parede, debaixo da janela. Eu lembrava-me daquela tábua. Ela sempre balançava um pouco sob os pés, se pisássemos na ponta. Pressionei-a. Rangeu ligeiramente e levantou-se 1 milímetro. Os meus dedos encontraram a fenda. Não conseguia levantá-la com as unhas. Peguei numa régua de metal da secretária e inseri-a cuidadosamente na fenda. Com um pouco de esforço, a tábua cedeu. Debaixo dela, escuridão e teias de aranha. Acendi a lanterna do telemóvel velho que o Sebastião me tinha dado e vi-o, colado na parte de trás da tábua com fita cola larga, um envelope de papel grosso, amarelado pelo tempo. O coração falhou uma batida e depois começou a bater de forma regular e forte, como um martelo. Descolei a fita, tentando não rasgar o papel frágil. O envelope não estava selado. Sentei-me no chão, encostada à parede fria, e despejei o seu conteúdo no meu colo. Não era uma carta. As primeiras a cair foram fotografias, várias dezenas de imagens tiradas profissionalmente. Não mostravam pessoas, mostravam objetos. Peguei numa. Uma caixa de malaquite de uma beleza incrível, incrustada com ouro e pedras preciosas. Noutra, uma cigarreira de esmalte com um brasão real. Na terceira, um ovo semelhante a uma obra de filigrana, de trabalho finíssimo, cravejado de pérolas. Depois, quadros em molduras pesadas, estatuetas de porcelana, ordens antigas. Cada peça era uma obra de arte. A seguir as fotografias, tirei um maço de papéis. Eram fotocópias de documentos de arquivo, extratos de alguns registros pré-republicanos, inventários de bens. Não percebi imediatamente do que se tratava, mas quanto mais lia, mais clara a imagem se tornava. Eram provas. Provas da existência de uma coleção de obras de arte que pertencera à nossa bisavó, sobre a qual apenas circulavam lendas vagas na família. Todos pensavam que a coleção se tinha perdido, pilhada após a Revolução. Mas o meu filho encontrou-a. Ele realizou uma investigação completa. Encontrou vestígios, documentos, provas de que a maior parte da coleção não tinha sido expropriada, mas sim escondida, e mais tarde acabou em mãos privadas e em pequenos museus provinciais esquecidos, sob o disfarce de doações anônimas. Ele encontrou a nossa herança, um tesouro que valia milhões. E no fundo do envelope jazia uma folha de caderno escolar, dobrada em 4. Desdobrei-a. A caligrafia do Duarte, grande, confiante, ligeiramente inclinada. Algumas palavras escritas com uma simples caneta esferográfica. Para o futuro do Miguel, onde o tio Sebastião nunca tocará. Li esta frase vezes sem conta. O ar saiu dos meus pulmões. O futuro, onde o tio Sebastião nunca tocará. E tudo se encaixou com uma clareza ensurdecedora e cruel. O motivo, aí estava o motivo. Não ciúmes, não uma velha mágoa, mas um cálculo frio, vulgar, multimilionário. O meu filho encontrou um tesouro e não confiava no seu tio. Ele sabia que o Tião, que sempre se orgulhou tanto de gerir as nossas modestas finanças familiares, não devia saber disto. Mas ele soube. De alguma forma, soube. E então ele precisou de Ramalho para levar não apenas o meu filho,
mas para levar a fortuna que o filho encontrara. O seu cuidado, o seu controlo, os seus conselhos insistentes para viver na quinta, longe de todos, tudo isso não era por mim. Ele não era o guardião do meu luto. Ele era o carcereiro, a guardar o local do crime e o tesouro roubado. Sentei-me no chão do quarto frio e iluminado pela lua, entre os fantasmas do passado e as provas do presente. A dor que carreguei dentro de mim durante 10 anos evaporou-se. No seu lugar, restou uma raiva pura, fria como aço. Isto não foi um simples desaparecimento, foi um roubo. Não me roubaram apenas o filho, roubaram o futuro do meu neto. O jogo acabou, Tião. Agora sou eu que faço as regras. Dobrei cuidadosamente as fotografias e os documentos de volta para o envelope. As mãos não tremiam. Havia apenas uma calma fria e vibrante por dentro. Coloquei a tábua de volta no lugar, pressionando-a cuidadosamente para que não houvesse a menor fenda. O esconderijo tornou-se invisível novamente. O meu filho confiou este segredo à casa, e a casa guardou-o durante 10 anos. Agora, ele confiava-o a mim. Não me deitei. Fiquei sentada na poltrona até ao amanhecer, a ver o céu cinzento antes do amanhecer a clarear lentamente lá fora. Não fiz planos de vingança. Desenvolvi uma estratégia. A vingança é uma emoção. E no meu novo mundo já não havia lugar para emoções. Eu precisava de justiça, de informação. De manhã, disse ao Miguel que precisava de ir à cidade tratar de uns assuntos. Ele acenou. O seu olhar estava calmo. Estava habituado a que eu resolvesse todos os problemas. Ele só não sabia que problema específico eu ia resolver. Fiz fotocópias de todos os documentos e fotografias numa pequena loja de fotografia na estação, gastando quase todo o dinheiro que tinha. Os originais ficaram no esconderijo. Eu não era estúpida ao ponto de andar com eles. Na cidade, não fui a um notário nem à polícia. Fui a uma rua antiga e tranquila no centro, onde numa entrada discreta sem placa se encontrava o escritório de Igor, um velho amigo do meu falecido marido. Igor, um antigo inspetor da judiciária, dedicava-se agora à prática privada. Era um homem da velha guarda, de poucas palavras, incrivelmente perspicaz e absolutamente confiável. Não nos víamos há uns 5 anos, mas eu sabia que podia confiar nele. Ele recebeu-me pessoalmente, grisalho, aprumado, num fato rigoroso. O seu escritório era ascético. Uma secretária, 2 cadeiras, estantes com pastas, nada de supérfluo. Antônia, disse ele, apertando-me a mão com firmeza. É um prazer vê-la. Embora o motivo, suponho, não seja feliz. Olá, Igor. Sentei-me na cadeira em frente a ele. Tenho um assunto muito delicado para si. Ele acenou em silêncio, dando-me a entender que eu podia falar. Coloquei 2 coisas sobre a mesa, uma pasta com as cópias dos documentos e fotografias e uma pequena folha de papel onde escrevi uma única palavra: Ramalho. Preciso de saber tudo sobre este homem, disse eu com firmeza. E quero perceber como isto, apontei para a pasta com os documentos, se relaciona com ele. O Igor examinou primeiro a folha com o apelido. As suas sobrancelhas franziram-se ligeiramente. Depois, abriu a pasta. Em silêncio, sem desviar o olhar, passou cerca de 20 minutos a examinar os papéis, a folhear as fotografias, a ler atentamente os extratos de arquivo. Eu sentei-me e esperei. Sabia que ele não via apenas um conjunto de papéis. Ele via os elementos de um crime. "Ah, sério?" disse ele finalmente, levantando os seus olhos claros e inteligentes para mim. "Esta é a coleção da sua bisavó?" "Sim. O meu filho, Duarte,
encontrou os seus vestígios pouco antes de desaparecer. Entendo. Ele olhou novamente para a folha com o apelido. Ramalho, um nome familiar dos anos 90, daqueles que é melhor não recordar. Acha que ele está envolvido no desaparecimento do Duarte? Não acho. Tenho a certeza. O Igor ficou em silêncio, a tamborilar com os dedos na mesa. Está bem, Antônia, vou tratar disto. Mas digo-lhe já, se este homem for quem eu penso que é, então ele é um fantasma. 10 anos é muito tempo. Os vestígios provavelmente esfriaram. Mas vou tentar. Ele ficou com as cópias. Saí, sentindo um alívio pela primeira vez em 10 anos. Eu já não estava sozinha. A pedra que eu carregava já não pesava apenas na minha alma. Passou uma semana de espera angustiante e de fingimento. O Sebastião ligava, vinha cá, trazia compras. Eu desempenhava o meu papel de mulher fraca e cansada, enquanto a cada minuto esperava uma chamada. Ele ligou na quinta-feira à noite. Antônia, é o Igor. Tenho notícias e não vai gostar delas. O meu coração apertou-se. Estou a ouvir. Investiguei o apelido em todas as bases de dados antigas. Um homem com o nome de Adriano Ramalho, que corresponde à descrição, consta como falecido. Há 9 anos. Ataque cardíaco. Sepultado num cemitério remoto no Alentejo. Fiquei em silêncio. Morto. Não podia ser. Mas, perguntei, porque havia um mas na sua voz. Mas eu não acredito em coincidências destas. Um homem com a reputação dele não morre de ataque cardíaco aos 45 anos. É demasiado arrumado. Investiguei mais a fundo, mas bati numa parede. Nem contas, nem propriedades, nem contactos nos últimos 10 anos. Ele é um fantasma, como eu disse. Preciso de uma pista. Qualquer coisa. O mais pequeno detalhe de que se possa lembrar sobre ele. Onde é que se encontravam? Como falava, o que bebia? Qualquer pormenor pode ser a chave. Fechei os olhos e o silêncio ao telefone pressionava-me. Tinha de me lembrar. Forcei-me a voltar 40 anos atrás, àquela história suja e humilhante em que o jovem Sebastião se meteu, ao medo que nos levou a Ramalho. Encontramo-nos com ele apenas 2 vezes. A memória, prestável, oferecia imagens turvas de cafés, de cantos escuros. E de repente, vi-o, brilhante, nítido, como se tivesse sido ontem. Um pequeno café rasca nos Anjos, que já não existe há muito tempo. O café chamava-se O Pombo. Mesas pegajosas, o cheiro a tabaco barato e a café azedo. Eu e o Tião à espera, a tremer de medo. E eis que ele entra, baixo, corpulento, num casaco escuro e discreto, senta-se à nossa mesa, mas não pede nada. À sua frente, apenas um copo de água. Os seus olhos frios e vazios olham através de nós. E ele fala baixo, quase num sussurro. Mas esse sussurro gela o sangue nas veias. Lembrei-me não só do lugar, lembrei-me de um detalhe. Na mesa à sua frente havia um cinzeiro cheio de beatas, mas ele não fumava. Pegava num cigarro, partia-o ao meio e esfarelava metodicamente o tabaco num pires. Durante todo o encontro, esfarelou 3 cigarros, um hábito estranho, nervoso, memorável. Igor, a minha voz estava rouca. Café O Pombo, nos Anjos, e ele esfarelava os cigarros, mas não fumava. Do outro lado da linha, um longo silêncio. Isso já é alguma coisa, disse finalmente o Igor. Obrigado, Antônia. Aguarde a minha chamada.
A chamada seguinte ocorreu 3 dias depois, e o tom de Igor era completamente diferente. Não havia dúvidas. Apenas uma constatação fria e pesada dos factos. Encontrei-o, disse ele sem rodeios. Ou melhor, a sua rede. O hábito dos cigarros era a sua imagem de marca em certos círculos. Conheciam-no como o tabaqueiro. O café era um dos seus escritórios. Ramalho encenou a sua própria morte. Ele está vivo. Tem um novo passaporte, uma nova vida na Europa, mas isso não é o principal. Ele fez uma pausa. O principal é que descobri de que é que ele vive. Através dos seus antigos contactos, cheguei a pessoas que o ajudaram a lavar dinheiro, e o dinheiro levava a obras de arte, peças raras e caras que foram vendidas em leilões privados em Zurique e Londres nos últimos 8 anos. Comparei a lista dos lotes com as suas fotografias. A correspondência é quase de 100%, e o dinheiro desses leilões ia para contas offshore anônimas. Eu ouvia, e o gelo no meu peito tornava-se cada vez mais duro. E as contas? Sussurrei. E as contas, Antônia, através de uma cadeia de empresas de fachada, levam a uma pessoa. O seu irmão, Sebastião. Ele não é apenas um mentiroso que encobriu o raptor. Ele é o mandante e o principal beneficiário. É um ladrão habilidoso e de sangue frio que há 10 anos vive da fortuna roubada ao seu filho. Agora eu sabia tudo e estava pronta para o último ato. Desliguei o telefone. O quarto não girou à minha frente, o coração não acelerou. Senti apenas uma clareza absoluta e ensurdecedora, como num dia de inverno gelado, quando o ar é tão puro que se vê cada casa no horizonte. Durante 10 anos, vivi num nevoeiro de luto e mentira. Agora, o nevoeiro tinha se dissipado, e no centro deste panorama claro e frio estava o meu irmão. Eu sabia o que fazer. Não haveria gritos, histeria, acusações. Esses eram os seus métodos, não os meus. A minha força estava noutra coisa. Na calma, no conhecimento, no facto de eu o ver por dentro. Liguei-lhe eu mesma. Tião, olá. Antônia, estava mesmo para te ligar. Como é que vocês estão? A sua voz era a mesma de sempre, animada, atenciosa, falsa. Está tudo bem. Tião, queria pedir-te um favor. Podes vir cá amanhã? Tenho aqui uma confusão com os documentos da quinta. Não percebo nada disto. Preciso que deis uma vista de olhos. Escolhi deliberadamente este isco. Documentos, finanças, controlo. Era o seu elemento, o seu território. Ele não podia recusar. Claro, minha irmã, nem se fala. Chego para o almoço. Não te preocupes, resolvemos tudo. Resolvemos tudo. Sorri para mim mesma. Oh, sim, Tião, tudo. No dia seguinte, preparei-me para a sua chegada como quem se prepara para receber um convidado de honra. Fiz a sua tarte de maçã com canela favorita, preparei um bom chá caro que ele próprio me trazia. Pus a mesa na varanda. O dia estava soalheiro, quente. Os pássaros cantavam no jardim, o cenário perfeito para o fim do mundo, o seu fim do mundo pessoal. Quando ele chegou, pedi ao Miguel para ficar conosco. Normalmente ele ia para o seu quarto quando o tio começava a tratar dos papéis, mas hoje eu precisava dele, não como testemunha, mas como arma. Miguelinho, senta-te conosco na varanda, por favor. O tempo está bom, apanhas um pouco de ar. Ele olhou para mim com o seu olhar profundo e mudo e acenou silenciosamente. Sentou-se numa velha cadeira de vime no canto da varanda, um pouco afastado da mesa, e pegou num livro. Tornou-se uma sombra, parte da decoração,
uma lembrança viva da qual o Sebastião já se esquecera há muito tempo. O Tião entrou na varanda como sempre, à vontade. Deu-me um beijo na bochecha, afagou o cabelo do Miguel. Então, que problemas tens aqui, minha desgraça? Mostra lá os teus papéis. Servi-lhe chá, coloquei um prato com tarte à sua frente. Primeiro o chá, Tião, os assuntos podem esperar. Falamos de trivialidades, do tempo, dos preços no mercado, dos seus planos para as férias. Ele estava relaxado, satisfeito. Estava na sua fortaleza, com a sua irmã fraca e dependente. Estava em completa segurança. Quando ele acabou a segunda chávena de chá, levantei-me e fui até a cômoda que estava junto à parede. Tirei da gaveta uma única fotografia, a que eu tinha preparado, a mais nítida, a mais bela fotografia do ovo de filigrana imperial. Voltei para a mesa. Sabes, Tião, estive a pensar, disse eu calmamente, olhando-o diretamente nos olhos. Decidi não vender a quinta. Ele sorriu com condescendência. Ora, ainda bem, eu não disse que era uma fraqueza momentânea? Sim, assenti. Além disso, encontrei aqui umas coisas interessantes do Duarte. Parece que a nossa bisavó era uma grande apreciadora de arte, uma verdadeira colecionadora. E com estas palavras, lenta e suavemente, coloquei a fotografia sobre a mesa e empurrei-a na sua direção. Observei-o, cada mudança microscópica no seu rosto. Primeiro, ele lançou um olhar rápido e perplexo à fotografia. Depois, os seus olhos arregalaram-se. O sorriso congelou nos seus lábios e depois, lentamente, escorreu como cera. A cor desapareceu das suas bochechas, deixando uma palidez cinzenta e cadavérica. Ele olhava para a fotografia e eu via o mundo a desmoronar-se nos seus olhos. 10 anos de complacência, controlo e impunidade a arderem em cinzas num segundo. Ele levantou o olhar para mim. Nos seus olhos já não havia choque. Havia um terror animal. O quê? O que é isto? Grasnou ele. A sua voz tornou-se estranha. Isto? Encolhi os ombros. Uma das peças da nossa bisavó. Bonita, não é? O Duarte tinha bom gosto. Ele encontrou a coleção toda. Ele saltou da cadeira, derrubando a chávena. Uma poça de chá castanha espalhava-se lentamente pela toalha de mesa branca. Estás louca? Gritou ele. A sua voz falhou, tornando-se um guincho. Que coleção? Estás a delirar? Isso é só uma imagem da internet. Tu não estás bem. A dor toldou-te o juízo. Ele começou a andar de um lado para o outro na varanda, gesticulando, a sufocar com as palavras. Tentava bombardear-me com acusações, construir um muro com a sua raiva, a sua justa indignação perante a minha loucura. Tentava recuperar o controlo. Eu permaneci imóvel, a olhar para ele. O gelo no meu peito protegia-me, tornava-me invulnerável aos seus gritos. Eu apenas esperava. E nesse momento, do canto da varanda, ouviu-se uma voz. Não era alta, mas no silêncio que se instalou, soou como um tiro. A voz já não era rouca e rangente como da outra vez. Nas semanas que passaram, o Miguel aparentemente tinha treinado em segredo, experimentado, recuperado o que lhe tinham tirado. Agora, a sua voz soava clara e firme. Ele disse apenas uma palavra. Não olhava para mim. Olhava diretamente para o seu tio-avô, para o rato encurralado e em pânico. Ramalho, disse o Miguel. A palavra pairou no ar quente e soalheiro. Era uma sentença, irrevogável e definitiva. O Sebastião congelou. Ele virou a cabeça lentamente, como se estivesse em dobradiças, na direção do Miguel.
O seu rosto transformou-se numa máscara hedionda de medo e ódio. Todo o seu jogo, toda a sua mentira de 10 anos fora destruída por uma criança e uma palavra. A acusação fora feita e não havia recurso. O pânico nos seus olhos deu lugar ao desespero. Ele percebeu que estava encurralado e então fez a sua última jogada. Decidiu mudar de tática. Se não podia negar, tinha de distorcer, virar tudo do avesso. Ele atirou-se aos meus pés, caiu de joelhos, agarrou-me as mãos. O seu toque era úmido e frio. Antônia, minha irmã, tens de me ouvir. A sua voz agora tremia, não de raiva, mas de uma súplica desesperada e teatral. Sim, sim, foi o Ramalho, mas não foi nada como tu pensas. Ele levantou o seu rosto desfigurado para mim, tentando fingir sofrimento. O Duarte, o nosso Duarte, ele envolveu-se com gente horrível. Devia-lhes uma fortuna. Ameaçaram-no. Ameaçaram o Miguel, a ti. Ele veio ter comigo desesperado, sem saber o que fazer. Eles iam matá-lo, Antônia. Matá-lo. Ele falava depressa, de forma incoerente, cuspindo as palavras como se lhe queimassem a boca. Estava a construir sobre as ruínas da sua mentira uma nova e ainda mais monstruosa estrutura. Uma estrutura na qual ele não era o vilão, mas o herói. O Ramalho era a única saída, o único que o podia esconder, levá-lo para tão longe que esses bandidos nunca o encontrassem. Fui ter com ele, implorei-lhe que salvasse o meu sobrinho. Sim, custou dinheiro, muito dinheiro. Ele olhou para a fotografia do ovo de filigrana sobre a mesa. A coleção, sim, o Duarte encontrou-a. E era a nossa única salvação. Decidimos usar esses tesouros para pagar ao Ramalho, para pagar uma nova vida para o Duarte, para que ele pudesse desaparecer para sempre e estar seguro. Fiz tudo isto por ele, Antônia, por vocês, pelo Miguel. Sacrifiquei tudo. Vivi com medo todos estes 10 anos, a guardar este segredo terrível para vos proteger. Ele olhava para mim, à espera de uma reação. Esperava lágrimas, dúvidas, talvez até gratidão. Estava habituado a que eu acreditasse nele. Pensou que ainda agora conseguiria puxar os velhos cordelinhos, jogar com o meu amor pelo meu filho, com a minha dor. Oferecia-me uma nova e conveniente versão da verdade, na qual ele era um mártir e o protetor secreto da família. Olhei para ele, para a sua pose de joelhos, para o seu rosto por onde corriam lágrimas falsas. E não senti nada, nem raiva, nem pena, apenas um desprezo frio e nauseante. O jogo fora jogado de forma demasiado grosseira. Libertei suavemente as minhas mãos das suas. A minha voz, quando falei, era baixa, quase carinhosa. Havia nela compaixão. Salvá-lo, sussurrei. Meu Deus, Tião, que fardo terrível deve ter sido para ti. Ele levantou a cabeça. Nos seus olhos brilhou a esperança. Ele mordera o isco. Terrível, Antônia, nem imaginas. Viver com este conhecimento, ver a tua dor e ficar calado. Cada dia era uma tortura, mas eu tinha de o fazer, percebes? Pelo Duarte. Sim, assenti. Com a mesma suavidade. Carregar um fardo deste sozinho durante 10 anos é insuportável. Mas eu aguentei, exclamou ele com orgulho, quase acreditando na sua própria mentira heróica. Aguentei pela família. Deixei-o desfrutar daquele momento, o momento do seu triunfo. E depois, a minha voz mudou. A suavidade desapareceu, a compaixão evaporou-se. Restou apenas um metal frio, duro como aço.
Então, é uma bênção que o inspetor tenha encontrado as contas offshore em teu nome, Tião. Ele congelou. A esperança nos seus olhos deu lugar à perplexidade e depois ao terror que regressava. O quê? Que inspetor? Um inspetor privado, um grande amigo do meu falecido marido. Ele ficou tão comovido com o teu fardo que decidiu ajudar. Ele rastreou todos os leilões onde os tesouros da nossa bisavó foram vendidos, e todos os fios dessas vendas levaram às tuas contas. Deve ser um engano, não é? Tu estavas apenas a pagar as dívidas do Duarte e o dinheiro, por alguma razão, acabou por ficar contigo. Ele ficou em silêncio, a abrir e fechar a boca como um peixe fora de água. Não conseguia emitir um som, mas eu ainda não tinha acabado. Guardei o último golpe para ele, aquele que devia destruir o seu mundo por completo. E sabes que mais é que ele encontrou, Tião? Enquanto procurava o teu dinheiro, ele encontrou o Duarte. Nesse momento, algo dentro dele quebrou. Vi-o nos seus olhos. Não apenas medo, mas um colapso total e absoluto. A consciência de que o jogo estava perdido em todas as frentes. Ele encontrou o Tião. Parece que o Ramalho não o escondeu muito bem. Para um profissional, claro. Encontrou-o numa pequena e esquecida vila no interior do país. O Duarte tem vivido lá com um nome falso todos estes 10 anos. O Ramalho ameaçou-o. Disse que se ele tentasse contactar-nos, nós e o Miguel desapareceríamos. E o meu filho calou-se. Calou-se durante 10 anos para que nós pudéssemos viver. Ele sacrificou a sua vida por nós. E tu simplesmente roubaste-lhe o nome, o futuro e o dinheiro. Levantei-me. Já não queria estar sentada à mesma mesa que ele. Portanto, agora podes finalmente descansar, meu irmão, disse eu. E na minha voz não havia um pingo de calor. O teu terrível fardo acabou. Cuidaste de todos durante tanto tempo. Agora outros cuidarão de ti. Ele ficou ali, de joelhos no chão da varanda, esmagado, aniquilado, sem uma única jogada por fazer. Na bonita toalha de mesa branca, a mancha castanha e feia do chá derramado espalhava-se lentamente, tal como a mancha da sua mentira se espalhara por toda a nossa vida. Não o vi sair, apenas entrei em casa, fui para a sala de estar e sentei-me na minha poltrona. O Miguel seguiu-me e sentou-se em frente, na poltrona do pai. Pela primeira vez em 10 anos, ele não me olhava com um questionamento mudo, mas com uma compreensão calma e clara. O silêncio voltou à casa, mas era um silêncio muito diferente, não opressivo, não morto. Era o silêncio de um campo de batalha vazio após a vitória. Um silêncio no qual se podia finalmente respirar. E depois passou 1 ano. 1 ano é muito e pouco. Suficiente para que as flores no túmulo da vida antiga murchassem e os primeiros rebentos da nova brotassem. O Sebastião está na prisão. O julgamento foi discreto, não público. Ele confessou tudo, preferiu não lavar roupa suja em público numa casa onde já não restava nada além de sujidade. O seu nome nunca mais foi pronunciado na nossa casa. Ele simplesmente desapareceu, como um pesadelo desaparece ao acordar. O Ramalho, como o Igor me informou mais tarde, dissolveu-se completamente na Europa, cortando todas as ligações antigas. Não o encontraram, mas o mandante principal foi punido. E isso foi suficiente. Parte da coleção foi recuperada. Não tudo, claro. O que foi vendido nos leilões perdeu-se para sempre.
Mas o que o Sebastião não conseguiu vender, o que guardava em cofres de bancos como garantia da sua velhice abastada, voltou. Quadros, caixas, livros antigos. Estão agora embalados no meu apartamento da cidade. Não sei o que fazer com eles. Eram a herança do Duarte e o futuro do Miguel, mas por enquanto parecem-me apenas fantasmas do passado, dos quais me quero manter afastada. O Duarte estava em casa. Estas foram as palavras mais importantes e mais difíceis. Ele voltou 1 mês depois daquele dia na varanda. Magro, exausto, com olheiras profundas sob os olhos, nas quais o eco de um horror de 10 anos ficara para sempre gravado. Parecia um fantasma de si mesmo. Nas primeiras semanas, quase não falava, sobressaltava-se com qualquer som brusco, dormia muito ou simplesmente ficava sentado à janela, a olhar para um ponto fixo. Ele estava aqui, no seu quarto, mas ao mesmo tempo não estava. Estava perdido algures lá, no ermo do interior, no seu exílio de 10 anos. Mas o tempo é o melhor curador. Não apaga as cicatrizes, mas ensina a viver com elas. E o Miguel? O Miguel tornou-se o seu curador. O neto, que acabara de sair da sua própria prisão de silêncio, compreendeu intuitivamente como tirar o pai de lá. Não o importunava com perguntas, simplesmente estava por perto, trazia-lhe chá, sentava-se ao seu lado e lia um livro em silêncio. Por vezes, fazia perguntas simples, que não exigiam respostas longas. Pai, passa o sal. Pai, viste onde está a tesoura de podar? E o Duarte respondia, primeiro com monossílabos, depois com frases completas. A conversa deles era como um riacho fino a abrir caminho após uma longa seca. Agora estou sentada na varanda, naquela mesma cadeira de vime. Nas mãos, tenho uma chávena de chá de menta quente. O sol de setembro aquece-me suavemente o rosto. Olho para o jardim. Durante 10 anos, vi-o a ser engolido pelo mato. Vi as rosas do meu marido agarrando-se desesperadamente à vida, a afogarem-se num mar de ervas daninhas e silvas bravas. O jardim era o espelho da minha alma, abandonado, selvagem, cheio de espinhos e uma angústia surda. Eu não queria mudar nada nele. Parecia-me que, se arrancasse uma única erva daninha, estaria a trair o meu luto. E agora eles estão lá a trabalhar, os dois, o meu filho e o meu neto. O Duarte, ainda magro, mas já sem aquela palidez fantasmagórica no rosto, corta metodicamente com a tesoura de podar os ramos secos e mortos das silvas. O seu movimento é confiante, concentrado. Ele não está apenas a cortar, está a libertar. O Miguel, que neste ano cresceu e ficou quase da altura do pai, apanha os ramos cortados e amontoa-os. Veste uma velha camisa de flanela do pai, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Este ramo, se calhar, também devia sair, diz o Miguel. A sua voz soa clara e calma no ar silencioso. Está completamente seco. O Duarte aproxima-se, passa a mão pela casca escura e sem vida. Sim, diz ele, este sai, mas este aqui estás a ver? Ele aponta para o ramo ao lado, onde brota uma pequena folha verde. Este fica, ainda está vivo. Eles trabalham em silêncio por mais alguns minutos. Ouve-se apenas o ranger da tesoura de podar e o sussurro das folhas secas. Não é aquele silêncio morto que me oprimiu durante 10 anos. É um silêncio vivo, cheio de significado. O silêncio da criação.
Eles estão a limpar a terra, a arrancar pela raiz o que sufocava, o que impedia de respirar, o que tapava o sol. Fazem-no juntos, e eu sei que não estão a falar apenas de ramos. Bebo um golo de chá, é quente, aromático. Olho para as suas costas curvadas, para o trabalho harmonioso e sem pressa. Durante 10 anos fui um salgueiro, depois tornei-me ferro. E agora não sei quem sou. Sou apenas uma mulher, sentada na varanda da sua casa, a ver o seu filho e o seu neto a devolverem a vida a um jardim abandonado, a devolverem a vida um ao outro. O silêncio em que eu vivia desapareceu. Em seu lugar vieram estes sons: o ranger da tesoura de podar, as vozes dos meus rapazes, o sopro do vento nos ramos da velha macieira. São sons baixos, simples, terrenos, e são os sons da esperança. Acabo o chá e pouso a chávena vazia na mesa. Olho para o céu, para o jardim, para as 2 pessoas mais queridas para mim, e percebo, estou livre, não da memória, não do passado. Ele estará sempre comigo. Estou livre da dor que me definia. Estou livre da mentira que me rodeava. Estou livre do silêncio que me feria. Estou simplesmente em casa. E eles também. E isso é suficiente.